Bushido. Você já ouviu essa palavra na sua academia? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gui Esteves, aluno do Mestre Felipe, e hoje vamos começar uma nova série aqui no canal. Vamos dar um passeio pela história do Jiu-Jitsu, passando pela sua origem, famílias, principais nomes e instituições que moldaram a nossa querida arte suave. Então, nas próximas semanas, quando eu estiver aqui, já sabem, lá vem história. Esse vídeo é dedicado a todos os membros que mantêm o nosso canal. Muito obrigado a vocês que de alguma maneira investem para que não paremos de fazer conteúdo. Se quiser se tornar membro, confira no botão abaixo. Antes de começar, eu tenho uma dica para você. Já pensou em ter um vestuário que pode ser utilizado casualmente e também para treinar? Eu te convido a conhecer nossa seleção de produtos Insider. Roupas que unem funcionalidade, design e conforto. São super duráveis e não desbotam. Além de que, secam rapidinho e não precisam de passar. Confira no link na descrição. Comprando por lá, vocês também ajudam o canal. Você também pode ajudar o canal utilizando nossos links de afiliado da Amazon. Já deixamos alguns links direto para a seleção de kimonos, rashguards, suplementos e acessórios. Confere lá. Aproveita e já curte o vídeo, para a gente saber que você gostou desse conteúdo. E confira se você está inscrito no canal, para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Bushido. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido este termo de algum graduado na sua academia, ou até mesmo em algum texto ou vídeo sobre jiu-jitsu. Mas, afinal, o que é isso? O Bushido é o código de conduta que governou a vida dos samurais durante séculos. A palavra Bushido é composta por dois kanjis, caracteres em japonês. Bushi, que significa guerreiro, e Do, que significa caminho ou código moral. O Bushido é um sistema de valores e ética que enfatiza lealdade, coragem, honestidade, justiça e o respeito pelos outros. Os primeiros registros escritos do Bushido datam do século XIII, durante o período Kamakura, o governante. Mas a real origem do Bushido remonta ao século IX, quando o Japão foi unificado e os samurais se tornaram uma classe de guerreiros importantes e chegaram a desempenhar funções como as do exército e polícia nos dias de hoje. O Japão vivia em um sistema feudal, com uma estrutura hierárquica e social bem definida em suas comunidades. O Bushido começou a tomar forma como um conjunto de regras desses guerreiros e definiam seu papel na sociedade. O que conhecemos como Bushido hoje é baseado em 7 valores principais. Cada um desses valores tem um significado profundo e é central para a vida de um samurai. Resumidamente, Yoshi, ou justiça, significa fazer o que é certo e justo, mesmo que isso signifique sacrificar algo pessoal. E Samu, ou coragem, significa ter a coragem para enfrentar o perigo e a morte, sem demonstrar sinal de medo algum. Jin, ou bondade, significa mostrar compaixão e benevolência com os outros. Re, ou respeito, significa mostrar respeito para os outros, especialmente pelos mais velhos e seus superiores. Isso demonstra como os samurais respeitavam sua hierarquia. Makoto, ou sinceridade, significa ser honesto e verdadeiro em todas as suas ações e palavras. Homare, ou honra, significa manter a sua palavra e a sua reputação. Tada, ou dever, significa cumprir as obrigações e deveres com lealdade e diligência. Estas 3 últimas demonstram como o caráter era algo tão valioso quanto a vida para um samurai. Um guerreiro desonrado não era digno de viver, estava pronto para se sacrificar em função disso. Estes valores que conhecemos hoje variaram entre as regiões e comunidades no Japão. Os samurais eram divididos em clãs, cada um com sua própria tradição e valores. Mas o cerne desse código se manteve intacto, se tornando o que conhecemos hoje. O mais famoso desses clãs era o dos Tokugawa, que governaram o Japão durante o período Edo. Existem muitos mitos e lendas em torno desses samurais, como a história dos 47 Ronins, uma lenda nacional onde os samurais se vingam do assassino do seu mestre. Vale a pena conferir esse filme. O elenco conta com Keanu Reeves, de Matrix e John Wick.
filme que foi inspirado em alguns fatos históricos e que mostra um pouco da cultura samurai é O Último Samurai, com Tom Cruise, de Missão Impossível e Top Gun. Como estamos citando tanta cultura samurai, seria um pecado não mencionar o Musashi. Miyamoto Musashi foi um famoso samurai e espadachim japonês, que viveu no final do século XVI. Nasceu em 1584 na província de Harima. É considerado um dos mais habilidosos e lendários samurais da história do Japão. Foi treinado em artes marciais desde a infância e se tornou um Ronin aos 16 anos. Uma espécie de samurai sem mestre. Durante sua vida, Musashi lutou em numerosos duelos e batalhas, ganhando fama por sua habilidade em combate com a katana. Além de suas habilidades, também era um artista e escritor talentoso. Ele escreveu um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis, que é considerado um dos clássicos de estratégia militar japonesa. Este é um guia sobre táticas e estratégias de combate, mas também aborda filosofia e psicologia. Miyamoto Musashi faleceu em 1645, aos 61 anos de idade. Sua vida e realizações foram imortalizadas em vários filmes, livros e outras obras de artes. Mas agora vamos voltar ao assunto. O Bushido teve um papel fundamental na história do Japão, especialmente durante os períodos dos governantes Heian Kamakura, Muromachi Azuchi, Edo, Meiji e Showa. Durante esses períodos, os samurais foram os principais guerreiros do Japão. No período Heian Kamakura, de 794 a 1333, o Bushido começou a tomar forma como um código de conduta para os samurais. Antes, eles eram valores culturais desconexos, mas que já moldavam o caráter desses guerreiros. Neste período, os samurais eram responsáveis por proteger suas terras e senhores feudais, e lutavam em guerras e batalhas locais. No período Muromachi Azuchi, de 1336 a 1573, o Bushido evoluiu ainda mais. Os samurais tornaram-se mais importantes do que nunca, com cargos oficiais no governo, e o código de conduta tornou-se mais formalizado e estruturado, bem semelhante ao que conhecemos hoje. Durante o período Edo, de 1603 a 1868, os samurais tornaram-se a classe dominante da sociedade japonesa. A Era de Ouro dos Samurais. Se tornaram responsáveis pela manutenção da ordem e da justiça em sua comunidade. Este período é demonstrado nos filmes indicados. O Bushido também evoluiu nesse período, com ênfase em valores como a honra, lealdade e dever, garantindo assim o cumprimento de suas funções com a sociedade. Já durante os períodos Meiji, de 1868 a 1912, e Showa, de 1926 a 1989, é possível considerar a queda das eras dos samurais. O Japão modernizou-se rapidamente e deixou de ser uma sociedade feudal. O Bushido ainda era importante, mas começou a ser questionado e criticado por alguns intelectuais japoneses, com a influência da cultura externa, principalmente no período pós-guerra, com a derrota do Japão junto ao eixo. No entanto, o Bushido continuou a ser uma parte importante da cultura e da identidade japonesa. Além de ser um código de conduta para os samurais, o Bushido também influenciou a cultura e as artes no Japão. Por exemplo, a literatura clássica japonesa, como os contos de Genji e Hagakure, refletem os valores e a ética do Bushido. Aproveito e reforço o pedido lá do início do vídeo. Deixa seu like se você está gostando, hein? Mas por que se fala tanto em Bushido nas artes marciais? Os samurais praticavam diversas artes marciais, como parte do seu treinamento para combate e também como uma forma de desenvolvimento pessoal. Algumas das artes marciais que os samurais praticavam incluíam o Kenjutsu, a arte da espada samurai. Essa arte marcial foi central para a formação dos samurais, pois a habilidade com a espada
era vista como fundamental para sua posição social e status. Além de que, quem não iria gostar de desfilar com a katana na cintura pelas ruas, hein? O Kyudo, a arte do arco e flecha, também era valorizada como uma matéria que ajudava a desenvolver a concentração, a precisão e a disciplina. A Naginata Jutsu e o Senjutsu, artes com lanças curvas e lanças curtas, uma habilidade importante para as mulheres samurais, que utilizavam a Naginata em defesa das suas casas e famílias. E por último, o Jujutsu. Sim, desse jeito que você leu. Uma arte marcial focada em técnicas de luta corpo a corpo e de imobilização, considerado um complemento importante para a habilidade de luta com as espadas samurais. Seus praticantes eram ensinados a respeitar seus oponentes. Todas essas habilidades estavam intrinsecamente ligadas aos valores do Bushido e serviram para moldar o legado das artes marciais ao qual praticamos hoje. O Karatê, por exemplo, é uma arte marcial que foi desenvolvida na ilha de Okinawa, no Japão. Os princípios do Bushido, incluindo a coragem, a disciplina, perseverança e o respeito, são fundamentais para o seu treinamento e é conhecido por sua ênfase na técnica e na precisão dos movimentos, bem como na autodefesa. No Aikido, por exemplo, temos basicamente a evolução dos conceitos e das técnicas do Jiu-Jitsu e do Kenjutsu. Na criação do Judô, Jigoro Kano extraiu do Jiu-Jitsu aquilo que havia de mais forte do Bushido. Ele era um estudioso do Bushido e incorporou seus princípios como a disciplina, a coragem, a honra em sua filosofia de ensino. O Judô também enfatiza a eficiência e a técnica em vez da força bruta, seguindo assim os valores do código. E antes que vocês me peçam, eu vou fazer vídeo sobre o Jigoro Kano também. Podem ficar tranquilos. Em resumo, a influência do Bushido nas artes marciais japonesas é vista não apenas em sua filosofia e ética, mas também em suas técnicas e abordagens de treinamento. É um código de conduta que governou a vida dos samurais durante os séculos. Baseia-se nos valores da justiça, coragem, bondade, respeito, sinceridade, honra e dever. Embora o Japão moderno tenha deixado de lado um pouco do Bushido, ele teve um papel importante na história do país e influenciou a cultura e as artes marciais. Continua a ser uma parte importante da cultura e da identidade japonesa e das artes marciais e é valorizado pelos seus praticantes no mundo inteiro. E aí, agora você compreendeu o que é Bushido? Então, eu vou lhe agradecer demais pela sua atenção e vou me despedir. Espero que tenham gostado desse resumo. Deixa aí o seu comentário sobre o que achou do vídeo, se já sabia de tudo isso ou se ficou faltando alguma curiosidade que não mencionamos aqui. Até semana que vem, talvez, pessoal. Os